Telespectador da TVC, nós estamos de volta com a série Estudos do Evangelho à Luz do Espiritismo. Nesses estudos, nós temos seguido uma orientação, foi iniciada por Honório Abreu, da União Espírita Mineira, nos anos 70, que é o método chamado Estudo Minucioso do Evangelho e também carinhosamente chamado de miudinho. Nós adotamos na Federação Espírita Brasileira o curso do Evangelho segundo o Espiritismo, introduzindo essa metodologia capítulo por capítulo, destacando um versículo do Novo Testamento. No dia de hoje, nós analisaremos o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. E o item é de Mateus, no versículo 5, de 43 a 47. Aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo. É interessante isso porque o Cristo, quando ele diz que não veio destruir a lei, ele veio, na verdade, trazer uma nova proposta mais diferenciada. Então, era comum ele dizer, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E aí vem a orientação. E a orientação do Cristo sobre o tema é o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus, e que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que isso fazeis mais do que os outros? Não fazem assim também os pagãos? Então é sobre esse trecho de Mateus que nós desenvolveremos o nosso estudo, iniciando, como sempre, por aquelas perguntas, que são bastante significativas: o quando, o quem, o onde e o como. Bom, então, para responder essas perguntas, o onde, o quando, o como e alguma coisa do quem, nós recorreremos então aqui ao texto do Novo Testamento, de Mateus, no versículo 5.1, que está escrito: vendo as turbas, subiu ao monte. Após apresentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, ensinava dizendo. Então aqui a gente já vê a palavra monte, que indica a questão do local. Mas o monte indica também uma posição de Jesus, uma posição mais elevada em relação às pessoas que o estavam ouvindo ou que iriam ouvi-lo, e indica também a questão de que a mensagem dele era uma mensagem superior, era um convite para as pessoas atentarem para aquela situação mais elevada, para as pessoas saírem da horizontalidade e partir para o vertical. A horizontalidade no sentido de os interesses do terra a terra, os interesses materiais, do cotidiano, imediatistas, e se elevarem, partirem para uma elevação, para a verticalização do pensamento, se ligando ao mais alto. O espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele nos diz que Jesus falou o Sermão do Monte na Galileia. E o Honório Abreu nos coloca que a Galileia era um local que indica simplicidade. Então Jesus falava para os simples e convidava também as pessoas a serem simples, a serem humildes. Então por isso que Jesus disse na Galileia, porque isso reflete também estados da alma, o estado de simplicidade. Então aqui a gente teria a questão do onde,
a questão por exemplo, a questão do quando. Ocorreu no final da tarde. O Espírito Humberto de Campos também complementa isso no livro Boa Nova. No crepúsculo, no fim de um período, no fim de um ciclo, que é o que Honório Abreu nos diz que significa a palavra tarde dentro do contexto do Evangelho. Então fechava-se um ciclo, fechava-se um período. Então era exatamente uma situação, em termos espirituais, de mudança. Mudança de postura, mudança de paradigma. Era exatamente um convite para adotar aquele novo ensinamento que Jesus trazia. E, em termos gerais, o quem? A gente tem Jesus, nosso guia e modelo. A gente tem também os discípulos que estavam ali e os infortunados, os pobres, aquelas pessoas que sofriam. Então Jesus falava para essas pessoas naquele momento. Só para a gente salientar um aspecto aqui, já dentro da passagem, na questão do como, né? Então ele diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do nosso Pai, que está nos céus. Então, nesse ponto é interessante a gente destacar a conjunção porém, que Honório Abreu nos coloca. A conjunção porém represa o fluxo do sentido do ensinamento para lhe dar outra direção. Sobrepunha-se a antiga modalidade, uma nova disposição a ser ensinada e vivida por Jesus. Que era exatamente aquela questão da não contraposição à lei. Ele não veio destruir, mas ele veio completar essa lei. Mas o porém, então, era essa mudança de direção. Então, para que vos torneis filhos do nosso Pai, ele dizia que, porém, você não deveria mais, digamos assim, odiar o seu inimigo, mas amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem. Era uma condição para você se unir ao Pai. Então, em linhas gerais, era isso que eu queria colocar. Muito bem. Mais algum comentário sobre essas perguntas? Eu queria fazer o comentário que a região da Galileia era habitada principalmente pelos gentios. Então, se a gente for analisar a situação daquela época, a Palestina, ela era dominada pelos romanos. Então, o povo era subjugado ao povo romano, que, na verdade, não se importava muito com a crença religiosa do povo. Eles queriam era a dominação de riquezas. Mas os gentios eram aqueles que não seguiam a religião dos judeus. Então, eles, além de serem subjugados pelo povo romano, eles também eram desprezados pelos judeus porque eles não seguiam a religião deles. E o povo judeu se julgava o povo escolhido por acreditar num Deus único. Então, os gentios realmente eram aquela massa de população muito sofredora, discriminada, oprimida de todas as formas. E Jesus veio trazer essa mensagem para que eles amassem os inimigos. Então, se a gente for pensar nessa situação que eles se encontravam, esse convite do Cristo era um convite muito inovador para aquela época e para os dias de hoje. Porque é muito difícil amar os inimigos. E o próprio Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 41, Credores Diferentes, ele nos diz que ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje. Então ele deixa assim bem claro que o amar ao inimigo não é tratá-lo como nós tratamos a um amigo, mas nós temos consideração com ele. E nessa mensagem ele continua num parágrafo aqui que eu acho extremamente importante para a gente refletir. Ele diz: geralmente somos devedores de altos benefícios. Devedores de altos benefícios
a quantos nos perseguem e caluniam. Então, Emmanuel coloca-nos na seguinte situação: aquele que nos persegue e que nos calunia, nós somos devedores deles. Por quê? Aí ele continua: constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Então, Emmanuel coloca uma perspectiva totalmente diferente dos nossos ditos inimigos e perseguidores, porque ele, na verdade, nos mostra quem realmente nós somos. Os amigos muitas vezes são complacentes com os nossos erros, com as nossas dificuldades, com as nossas deficiências. Agora, o inimigo não, ele chega e mostra, ele aponta, e aí ele nos dá mais chance de nós nos reorganizarmos, de nós nos corrigirmos e de nós nos melhorarmos. Então é por isso que Emmanuel fala que nós somos devedores de auto-benefícios que eles nos fazem. Então é uma ideia assim que a doutrina muda toda aquela perspectiva materialista de que quem nos atrapalha, de que quem nos prejudica, de que quem nos odeia é aquele que nos quer mal. Ele pode até querer, mas ele está nos ajudando. Então é sob essa ótica que nós devemos pensar essa lição de Jesus. E a gente pensando nos gentios, quer dizer, que bálsamo para eles naquele momento e para nós, porque nós não temos mais a opressão do povo romano e nem a discriminação do povo judeu, mas nós temos hoje uma série de outras dificuldades que nos oprimem, que nos subjugam, que nos fazem sofrer. E aí nós temos que olhar para essas dificuldades, o quanto elas estão nos favorecendo. Então, Emmanuel deixa nessa lição Credores Diferentes, do livro Vinha de Luz, uma lição para que a gente possa pensar nos nossos dias de hoje e no nosso comportamento frente às dificuldades. É interessante agora nós também buscarmos alguma orientação, algum comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem que poderia destacar algum trecho dessa obra de Kardec? Bem, o capítulo traz como título principal: Amai os vossos inimigos. Jesus já havia trazido a nós, vamos dizer assim, a lei comum do amor, que é amar o próximo como a si mesmo, a regra áurea de convivência da humanidade. Mas aqui ele foi além. Não é só o nosso próximo, que seriam todos. Aqui é amai os vossos inimigos. E a gente percebe que o mestre aqui foi cuidadoso, porque ele nos trouxe, vamos dizer assim, todo o processo que nós deveremos colocar em prática para cumprimento desse preceito: amai os vossos inimigos. Porque ele fala assim: amai os vossos inimigos. Aí ele diz: fazei o bem aos que vos odeiam. Fazer o bem aos que vos odeiam, que, como já foi dito aqui, é extremamente difícil. Mas para que possamos compreender esta mensagem, este ensinamento do Cristo, mais uma vez chamamos a atenção que o Espiritismo veio exatamente para nos ajudar a colocar em prática
a doutrina do Cristo, lançando suas luzes sobre os ensinamentos do Mestre que foram ditos, né, na forma alegórica, e que a humanidade não estava preparada até então para colocar tudo isso em prática. Então ele manda a gente amar os inimigos e diz: fazei o bem aos que vos odeiam. Veja, além desse aspecto destacado por Emmanuel, que aqueles que nos perseguem, os nossos inimigos, são nossos credores de algum momento do nosso passado, também tem um outro aspecto extremamente relevante que nós deveremos levar em consideração. Todo aquele que faz o mal, por si mesmo atesta a sua ignorância, a sua infantilidade espiritual. E é isto que deve nos levar a compreender essas criaturas. Todos aqueles que pensam no mal, que fazem o mal, que colocam o seu próximo como inimigo, é um irmão necessitado da nossa compreensão. Qualquer um de nós que estejamos nessa condição de perseguidores, de caluniadores uns dos outros, isso por si só é o atestado da ignorância espiritual. E por isso toda ignorância espiritual carece de compreensão daqueles que já têm um pouquinho mais de luz. Mas aí Jesus fala: fazei o bem aos que vos odeiam. E depois ele vem aqui de uma forma lapidar e diz: e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque conforme nós já vimos, não é fácil você se aproximar do seu inimigo. Se você se aproxima achando que ele é um seu amigo, que ele não é, você pode até estar correndo risco, colocando em risco a sua própria integridade física. E aí Jesus então vem: orai. Se você não pode se aproximar do seu inimigo para fazer o bem de uma forma direta, de uma forma ostensiva, de uma forma presente, nós temos o recurso da prece. E aí ele conclui desta maneira: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Sabemos que a oração é uma das formas mais puras e profundas de se praticar a caridade. Porque por meio da prece, da oração, nós doamos as próprias energias espirituais que nós possuímos. Nós tiramos de dentro de nós mesmos aquele sentimento renovador. E que nós sabemos hoje, por meio da doutrina espírita, que esses sentimentos salutares, eles dissolvem as sensações do ódio, da mágoa, da vingança, ou seja, as sensações inferiores. A prece tem esse poder, a oração. Esse comentário feito pelo Julião, ele nos evoca aqui um item do Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo, os inimigos desencarnados. Porque é muito comum nas reuniões mediúnicas, no atendimento de espíritos necessitados, nós escutarmos agressões, cobranças desse tipo. E muitas vezes ouvimos o que foi dito aqui, aquilo que se refere a nós mesmos de vidas passadas e até as situações de cobrança. E é interessante que no Espiritismo nós começamos a aprender que os chamados obsessores, esses inimigos desencarnados, e que nós muitas vezes enquadramos precipitadamente como se fossem os algozes e os culpados, na verdade às vezes é invertido. Quer dizer, eles são vítimas de nós mesmos no passado e vêm na posição de cobradores. Então é muito interessante essa reflexão, que nós temos também que saber atender os chamados, entre aspas, inimigos desencarnados nessa condição de acolhimento e de oração. E esse item, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz um comentário muito oportuno. É assim que a sentença: amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao círculo acanhado da terra e da vida presente, mas também faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Pois bem, mais algum comentário? Fazendo um link, tanto na questão dos inimigos desencarnados, ou daquelas pessoas que nós devemos, de certa forma, promover uma reaproximação, a palavra que uma colocação que você muito bem colocou. Nós temos aqui no Luz Imperecível, o capítulo 24, que se intitula Reaproximação,
que na verdade ele fala de Mateus 5,44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E dando uma pausa, indo diretamente no outro versículo, Mateus, versículo 36, assim nos diz, nesta tradução, e os inimigos serão os próprios familiares. Nós temos aqui, os inimigos do homem serão os seus familiares. Muitas das vezes nós temos essa oportunidade, dada a inteligência e a providência divina, de conviver plenamente no nosso dia a dia com pessoas que são de difícil trato, muitas vezes como irmãos, como pais, como filhos, como marido, como esposa, que outrora pode ter sido alguém que fizemos mal ou que sofremos alguma ação negativa. E essa, de uma forma muito inteligente, a melhor forma para que nós entremos numa sintonia e façamos essa reaproximação realmente é estarmos em família, nos conhecermos intimamente e praticar de alguma forma, com muito esforço, mas com muita persistência, o bendizei, falar bem aos que vos maldizem. Se eu não consigo falar, muitas das vezes eu posso tentar agir, o gesto, fazer o bem. Mas muitos de nós temos todas as dificuldades de assumir por palavras ou por gestos. Mesmo assim, nós podemos pensar o bem e orar e desejar. E assim, pelo processo de orar por aqueles que se dizem inimigos ou que identificamos como inimigos nossos, nós vamos promovendo o equilíbrio espiritual. Que a oração tem esse poder. Ele vai harmonizando, permitindo que aquele inimigo, que muitas das vezes está ao alcance dos nossos olhos, possa estar ao alcance das nossas boas vibrações, do nosso coração, do nosso sentimento. E assim a gente vai perdendo o medo de só pensar, passamos a falar o bem. E quem sabe um dia podemos realmente fazer o bem para ele. É um processo muito interessante. Bom. E o Evangelho segundo o Espiritismo? Ainda nós temos mais algum subsídio? Tem um trecho aqui que chamou a atenção, bem no início, que diz: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançada contra o egoísmo e o orgulho. Essa missiva aqui me faz lembrar uma mensagem de Joana de Ângeles, que diz, através de Valdo, que o perdão ele é terapêutico, né? E quando a gente perdoa os nossos inimigos, nós, na verdade, estamos nos libertando e evitando que esse inimigo possa se tornar cada vez mais feroz contra nós mesmos, e possibilitando no futuro que esse inimigo possa ser o nosso amigo, o nosso aliado numa próxima reencarnação ou até mesmo no plano espiritual. Que na verdade, como a Célia colocou, somos muito mais devedores do que beneficiários de alguma bênção dos céus. Muito bom. Mais alguma observação sobre o capítulo 12 do Evangelho? Eu queria falar no trecho que Jesus fala: não fazem os publicanos também o mesmo? Por que ele cita os publicanos? Porque os publicanos eram desprezados pela população porque eles cobravam impostos em nome dos romanos. E, em função disso, eles não eram bem vistos, porque eram pessoas que nem sempre eram escrupulosas no ato de cobrar esse imposto. Então ele está falando para a gente, não fazem os publicanos também o mesmo, nos alertando o que é que nós podemos fazer além do homem comum, do homem que não é benquisto. E aqui Emmanuel, no livro Fonte Viva,
ele traz no capítulo 96 o título Além dos Outros. Ele nos faz, encerrando a mensagem, o seguinte comentário: o homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo, sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas, para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Então ele nos alerta. Nós que conhecemos a mensagem do Cristo, nós que estudamos, o que estamos fazendo a mais do que aquele homem que não conhece a sua mensagem? Fica uma indagação para nós refletirmos. O que estamos fazendo? O que pode nos diferenciar dos demais? Será que nós estamos nos tornando diferente pelas nossas boas ações? Ou simplesmente estamos repetindo comportamentos do homem de milhões de anos atrás? Então, são coisas que a gente tem que refletir, porque a mensagem do Cristo é uma mensagem de reflexão. Não é uma mensagem para nós decorarmos, para nós repetirmos da boca para fora, mas é uma mensagem, e o Honório Abreu, nessa sua metodologia, ele sempre esclarecia: devemos colocar a mensagem na nossa vida, nas nossas ações, no nosso dia a dia, indagarmos o que é que estamos fazendo com ela. Então, Emmanuel, como sempre, ele nos deixa, através das suas obras psicográficas, pelo médium Chico Xavier, essas reflexões importantes para nós meditarmos e vermos se estamos repetindo o comportamento dos publicanos ou se estamos agindo como seguidores da mensagem de Jesus. Lógico que com toda a nossa imperfeição. Ninguém está exigindo aqui perfeição de ninguém. Mas eu acho que Cristo está exigindo esse esforço a mais. O esforço de melhorar. O esforço de enxergar no outro o espírito amigo. Não importa se ele seja aquele companheiro de muitas encarnações ou o inimigo que vem nos cobrar. Então, eu acho que fica aí essa meditação. Nós estamos chegando já ao final. Eu pergunto ao Júnior aí se, nos seus livros digitais, se tem alguma coisa que você gostaria de destacar. Não, na verdade, nós estamos dentro deste capítulo. Dentro deste capítulo, eu volto ainda ao Evangelho segundo o Espiritismo. Um item interessante que para nós talvez soasse como desatualizado é que neste capítulo de Amai os vossos inimigos, ele fala sobre o duelo, que não é comum nos nossos dias, caso de polícia inclusive, né? Não é uma coisa legal, mas no dia a dia muito de nós ainda travamos verdadeiros duelos morais, duelos às vezes mesmo às vias de fato, e principalmente nós conseguimos observar ainda dentro do ambiente familiar muitas das vezes verdadeiros duelos que persistem por a vida inteira, por falta de simplesmente entender o falar, o fazer e o orar pelo seu inimigo. Nós não aprendemos ou não colocamos em prática nenhuma dessas atividades e passamos a duelar no ambiente familiar, trazendo às vezes verdadeiras infelicidades para uma família inteira. Muito bem, para encerrar, a revista Reformador da FEB, que é editado mensalmente pela Federação Espírita Brasileira, no mês de julho do ano de 2012,
traz uma sessão que é permanente, Explorando o Evangelho. E nós destacamos aqui o trecho de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, transcrição do livro Fonte Viva. O título é Na Presença do Amor, baseado em João. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. No final da mensagem, escreveu Emmanuel: aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão com esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Nós agradecemos a todos vocês e convidamos o telespectador da TV SEI para que continue sintonizando este programa, esta série Estudos do Evangelho à Luz do Espiritismo, num outro dia. Obrigado. Telespectador da TV SEI, nós estamos de volta com a série Estudos do Evangelho à Luz do Espiritismo. Nesses estudos, nós temos seguido uma orientação, foi iniciada por Honório Abreu, da União Espírita Mineira, nos anos 70, que é o método chamado Estudo Minucioso do Evangelho e também carinhosamente chamado de miudinho. Nós adotamos na Federação Espírita Brasileira o curso do Evangelho segundo o Espiritismo, introduzindo essa metodologia capítulo por capítulo, destacando um versículo do Novo Testamento. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus, e que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos, porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que isso fazeis mais do que os outros? Não fazem assim também os pagãos? Então é sobre esse trecho de Mateus que nós desenvolveremos o nosso estudo, iniciando, como sempre, por aquelas perguntas, que são bastante significativas. O quando. No dia de hoje, nós analisaremos o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. E o item é de Mateus, no versículo 5, de 43 a 47. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo. É interessante isso porque o Cristo, quando ele diz que não veio destruir a lei, ele veio, na verdade, trazer uma nova proposta mais diferenciada. Então, era comum ele dizer: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E aí vem a orientação. E a orientação do Cristo sobre o tema é o seguinte: amai os vossos inimigos. Indica também a questão de que a mensagem dele era uma mensagem superior. Era um convite para as pessoas atentarem para aquela situação mais elevada, para as pessoas saírem da horizontalidade e partir para o vertical.
A horizontalidade no sentido de os interesses do terra a terra, os interesses materiais, do cotidiano, imediatistas, e se elevarem, partirem para uma elevação, para a verticalização do pensamento, se ligando ao mais alto. O espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele nos diz que Jesus falou o Sermão do Monte na Galileia. E o Honório Abreu nos coloca que a Galileia era um local que indica simplicidade. Então Jesus falava para os simples e convidava também as pessoas a serem simples, a serem humildes. Então por isso que Jesus disse na Galileia, porque isso reflete também o quem, o onde e o como. Bom, então, para responder essas perguntas, o onde, o quando, o como e alguma coisa do quem, nós recorreremos então aqui ao texto do Novo Testamento, de Mateus, no versículo 5.1, que está escrito: vendo as turbas, subiu ao monte. Após apresentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca ensinava dizendo. Então aqui a gente já vê a palavra monte, que indica a questão do local. Mas o monte indica também uma posição de Jesus, uma posição mais elevada em relação às pessoas que o estavam ouvindo ou que iriam ouvi-lo, e